dia, bom Olá, dia. bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E a verdade é que ontem o programa estava gostoso demais. Comemos bolo aqui adoidado. Gente, bolo de padaria é a melhor coisa que tem, né? Ele entope, né? Ele entra aqui, dá uma parada aqui, né? Aí você tem que beber alguma coisa. Não sei o que eles fazem com aqueles bolos de padaria, que é seco, né? Reganhado, né? Aí você tem que beber uns trem. Tanto que os bake-off ontem que falaram que tem que molhar o bolo, né? Com leite, com não sei o que lá, com creme não sei das quantas. Então as duas receitas de ontem, vocês acessem o site da TV Alterosa, TV Verdade está lá. Milhares de acessos que nós fizemos o desafio de brincadeirinha do bake-off ontem com a Monique Tupi, que estava no bake-off do SBT todo sábado, 9h30 da noite, com o chefe Kericati, né? O chefe de cozinha famoso. Os dois confeitaram o bolo ontem ao vivo aqui no TV Verdade, de um jeitinho bem simples e barato para a senhora fazer aí em casa, né? Não gastar aquela dinheirama, aqueles bolo caro, compra um bolo de padaria, confeita e deixa bonitinho. E a menina Monique é de Jacinto, lá no Vale do Jequitinhonha. Durante a TV Verdade, o povo fez um foguetório na cidade. O povo estava assistindo, 7 horas da manhã, teve foguetório em Jacinto. Jacinto que vai ter foguetório hoje também com o cidadão Éder. Bom dia, cidadão. Tudo bem, querido? Muito bom dia, Carline. Muito bom dia, minhas amadas telespectadoras, queridos telespectadores, colegas aqui da TV Alterosa e dessa mesa tão seleta. Muito obrigado por, meu Deus, por estar aqui de volta. Bom demais, Carlinhos. O senhor bebeu ontem, né? Não, beber a gente bebe todo dia, tem que tomar 2,5 litros, Não, né? só amanheceu com o zoião, hoje tá... Não Hoje vem tá cá, daquele, não. Tá hoje- bonito, tá bonito. Hoje o senhor amanheceu... Mentira! Hoje Aí. o senhor amanheceu mamado, hein? Não, para com O isso. senhor veio direto da balada? Não, eu não sei nem o que é balada, não sei, nunca O senhor fui não nesse sabe trem, o não. que é balada? Eu não sei se é de comer, de beber ou de comer. Sabe O diabo dos infernos. Balada o senhor não sabe o que é, né? Sei não. Vinho o senhor sabe o que é? Sei. Cachaça o senhor sabe o que é? Não, Chopp não. o senhor sabe o que é? Não. Cerveja o senhor sabe o que é? O que é? É, Cerveja? Mas, Estranho. ó, fecha Conhece? no olho dele. Dá pra fechar no zoião Para. dele? Ai, gente, Olha para. a situação do elemento 7 horas da manhã. Olha. Você tem vergonha na cara, não, Éder? Porque, mas eu tenho muita vergonha, meu olho é desse jeito mesmo. Ainda bem que hoje estou recebendo a minha amiga jornalista Sávia Moraes, que já está conosco, e a Sávia que hoje é também terapeuta em constelação sistêmica da família. Bom dia, Sávia! Bom dia, Carline, bom dia, pessoal da mesa, bom dia, gente. Prazer receber você aqui, viu? Prazer é meu estar aqui. E daqui a pela primeira pouco eu vez. quero que você explique pra gente o que é essa coisa nova de terapia da constelação. Pode deixar, que eu explico direitinho, sim. Já estão me falando aqui que passou no Fantástico, mas essa hora eu tô dormindo, não adianta nada passar no Fantástico por aí. Essa hora eu tô dormindo, acordo 4h30 da manhã, gente. É isso mesmo, Fantástico vai ser a explicação que a Sávia vai dar pra gente. Daqui a pouquinho, seja bem-vinda, viu, Sávia? Obrigada, Carline. Está conosco também o melhor amigo do pastor Gregory. Tudo bem? Bom dia, pastor Richard, como é que está? Bom dia a todo o povo, bom dia Carlinhos, toda a bancada. Mais um dia excepcional para todos. Gregor, um abraço, amigo. Tamo junto, viu? Caete também, tamo junto. O senhor é amigo do pastor Gregory. Sou amigo do pastor Gregory. O pastor Gregory é aquele pastor evangélico gay. É, E evangélico o gay. senhor aprova pastores evangélicos gays. Não, Carlinhos, de jeito nenhum. Ele é meu amigo, mas o que ele faz eu não aprovo. Continua sendo meu amigo, mas eu não por que o aprovo. senhor não aprova um pastor ser gay? Qual o problema? Vai de contramão, aqui a gente vai pregar sobre a palavra do Senhor. Então não tem jeito. Grego, um Na abraço. época tamo de junto, mas Jesus não tinha gay, não? Tinha muito, não é pouco não. Uai, na Bíblia não tem gay, não? E Jesus até andava, conversava, mas não compactuava com os erros, com as coisas que eles faziam. É totalmente diferente. E se o senhor acha que Jesus estivesse aqui hoje, ele ia meter o pau em gay? Ele ia Não, receber ele os ia gays com orientar, ele carinho. iria exortar, ia até mesmo as varadas se precisar, santo para arrebentar o... É, mas tá. Deixa pra vamos É, mudar de deixa pra lá, assunto, né? que a doutora Viviane chegou. Tudo bem, doutora psicóloga com a gente mais uma vez? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Que prazer, né? Sempre poder estar aqui junto com vocês. Nossa senhora, só foi no salão de beleza às 5 horas da manhã hoje, né? Foi, você viu? Durmo no formal. Não, que com esse cabelo comprido desse jeito, para chegar penteado assim, só deve Pois ter ido é. no salão de beleza lá na Melissa Costa. Desse jeito. Ave Maria. Bom dia para todos vocês, bom dia para o pessoal que está em casa. Tira a música. As mamães falaram comigo a semana passada que adoraram aquele programa que nós falamos da educação dos filhos. Lembra que eu botei umas imagens de castigo, criança de castigo, olhando para o quadro negro e batendo na criança, chamando a atenção, e criança, discussão de pai, discussão de mãe. O programa pegou fogo porque nós fizemos a pesquisa na internet e 99% dos papais e das mamães que participaram do programa aprovaram o castigo, aprovaram que o papai e a mamãe têm que chamar a atenção com rigor e, se precisar, tem que dar uma chinelada e bater. Só 1% das pessoas disseram que isso tem que ficar no papo, tem que ficar na conversa. Não, meu filho, não faça isso. E a psicóloga que estava com a gente aqui no dia do programa falou que é tudo na conversa. Não pode nem encostar a mão. E aí começou uma brigaiada aqui dentro do programa, porque daí começaram a falar do estatuto da criança e do adolescente. Eu sei que o pau quebrou, então nós vamos falar de novo de criação, de castigo e de educação das nossas crianças e adolescentes, tá bom? Então, enquanto vocês escutam o Atom é aquela melhor banda que faz o tributo ao Pink Floyd. Pink Floyd é uma banda que existiu na época do Cidadão Éder, tá entendendo? Chamava Pink Floyd. Pink Floyd. A época que tinha coisa decente no Rock in Rio. Esse povo tocava. Enfim, o Atom é considerado hoje a banda que faz a melhor interpretação e o tributo ao trabalho do Pink Floyd. Nesta sexta-feira, eles farão o show lá no Cine Brasil, na minha querida Praça 7, às 9 da noite. E você pode ser convidado do TV Verdade. Ligue sem parar durante o programa inteiro, tá? 31-3209-0005. Aumenta o volume que tem tributo do Pink Floyd. Daqui a pouco eu volto. Até já. Estamos de volta com o TV Verdade e o Atom, tributo ao Pink Floyd, canta sem parar para vocês, e nesta sexta às 9 da noite lá no Cine Brasil. Ligue 31-3209-0005 e concorra a ingressos. Você pode ser convidado do TV Verdade para assistir a esse show maravilhoso, sentadinho ao lado do Cidadão Éder. O Cidadão Éder é da época do Pink Floyd. Tá entendendo? Ele vai traduzir as músicas todas para vocês. Porque essa música que está tocando, sabe? Por exemplo, a música fala assim: bote outro tijolo na parede, né? E fez um sucesso no mundo inteiro. Até meu diretor, imagina um cantor brasileiro gravar uma música, um rock, bote outro tijolo na parede. O povo ia falar, que música ridícula, né? Ia ser mais sertaneja, né? Ia ser sertanejo. Sertanejo. Né? Agora, como é em inglês, Fica bonito. é lindo, é maravilhoso. É verdade. É verdade? É verdade. Ninguém O entende cara nada. nem sabe o que é aquilo, não sabe traduzir. Nada mesmo. E massa na parede, e amassa na parede, e aí lá. Tijolo, chama o servente, papapá. Tá tudo lá, Bem isso. manguaça danada. Cadê os alunos comportados nas escolas? São imagens raras. Isso aí é imagem rara de se ver hoje em dia. Sávia Moraes, Diga, Carline. você está vendo imagens exclusivas e raríssimas hoje. Alunos uniformizados, comportados, sentados, sala de aula limpa, prestando atenção na professora. Por que que os alunos não se comportam mais nas salas de aula, sabe? Falta de limite. Imposto pela escola ou pelos pais em casa? Eu vejo dentro da escola, a minha experiência como mãe, eu vejo que os pais deveriam fazer uma parceria com a escola para que não haja falhou. Deu um branco? Eu acho que essa parceria empaca exatamente aí.
Você acha que os pais estão entregando a educação para as escolas? Estão se eximindo dessa responsabilidade? Eu acho o seguinte, que a escola, o grande problema para mim é mexer com menor de idade. Na escola não se pode mexer com menor de idade, pai não pode educar menor de idade. Por causa do ECA? Por causa do ECA, Instituto da Criança e do Adolescente. Aí você vai... eu já tive uma experiência dentro de uma escola. Minha filha estudou onde a sua filha estudou? Não, foi no colégio. Minha filha estudou numa escola em que os alunos ficavam mexendo com o celular, e eu falei, por que vocês... Podia mexer no celular? Autorizavam. E eu perguntei para a supervisora, mas então por que vocês não recolhem o celular antes das crianças entrarem? Mas tem muito pai que vem aqui e reclama disso com a gente. E tem pai que queria que a criança usasse o celular. Quer que a criança use o celular dentro da sala de aula. Aí, a minha experiência como mãe, minha filha tinha dificuldade de concentração. Todas as outras crianças estavam usando esse celular, ela também usava celular. Então, eu acho que é uma falta de limite, pela experiência que eu passei, é uma falta de... A gente não tem apoio da legislação, a gente não tem apoio da polícia, a gente não tem apoio das entidades criadas para apoiar a gente nesses casos, né, que o meu caso extrapolou o comportamento, o mau comportamento na escola. Então, eu creio que, resumindo tudo, é isso. Falta de limite. Ô, cidadão, você acabou de ver um depoimento de uma mãe que viveu na pele o que você fala sempre aqui, Exato. Que a lei é furada, que esse estatuto é furado. Ela falou exatamente o que eu venho falando. Por quê, Carlinhos? Ela falou da necessidade, por exemplo, quando ela falou que na escola, né, poderia recolher o celular antes dos alunos entrarem. O que foi que aconteceu, então? A escola não pode fazer isso porque não tem essa regra. Uma convenção é lei entre as partes. Então, se a escola fala assim, a regra da escola é não entra com o telefone celular. Se entrou, deixa com a professora e no final lhe é devolvido. Essa é a regra. Então, se o menino aparece com o telefone, a professora, então, está estribada, está em suporte nessa regra, nessa lei entre as partes e recolhe o celular do menino, né? Nós assistimos da imagem aí, a escola aparentemente bem comportada. Tem um menino lá com um capuz que tampa o rosto dele, de vermelho ali. Vai ver, ele estava com frio, ué. Pois é, mas não me parece que os outros estão com frio, não, que nenhum outro usa blusa de frio, só aquele rapaz que estava lá. Então, esse rapaz está, lógico, não se sabe o que ele está fazendo ali. A professora perde o contato visual, que é o maior de todos os sentidos que o ser humano tem, é o contato visual. Aí acontece que essa professora não pode falar com o menino, olha para mim e vamos transmitir para você a matéria, aula. O que falta é exatamente o que a colega acabou de falar. Faltou o preparo. Ó, o abaixadinho, né? lá. Olha lá, ele aí, ó. Faltou o preparo da família para esses meninos irem para a escola. Tá com luva. Quando você constrói uma casa, você faz um alicerce. Quando você vai dar uma aula, você tem o plano de aula. Agora, quando o menino vai para a escola, a família tem que mostrar para ele, olha, você está indo para o lugar, comporte-se assim, você pode isso, você não pode aquilo, você deve isso, você não deve aquilo. Aí o menino chega educado na escola. Agora, quando ele chega na escola, ele começa o aprendizado. Geografia, história, matemática, e vai. Viviane, eu quero a sua opinião também, você que também é psicóloga, tem imagens aí de crianças bagunceiras, que é o mais normal hoje, depredando escola, batendo em professor e etc e tal. Uma certa vez, levando minha filha para a escola, minha filha falou, nossa, esqueci o meu estojo. Falou para mim. Como que se eu fosse voltar para casa, pegar o estojo? Eu falei, e o Kiko, né? Pode voltar para casa, cinegrafista. Oi, gente. Diretor. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, como é que você vai fazer? Você vai para a coordenação da escola, para a coordenação da sua idade, ela era pequenininha ainda, você vai lá e fala assim, eu sou incompetente, eu fiquei o fim de semana inteiro brincando, não arrumei o meu material, não arrumei a minha mochila, eu sou desleixado e esqueci o meu material. Está entendendo? Fala para a sua coordenadora. Ah, mas eu falei, é sua obrigação. A aluna é você, eu não tenho nada a ver com isso.
Sou seu pai, isso é obrigação sua, eu não sou aluno, não. Pai bom, Fiz né, errado? gente? Fiz errado? Olha, isso é uma forma que você criou para poder educar a sua filha. Cada pai, ele tem uma forma... Eu não quero que você desvie, eu quero que você fale para mim se eu De forma errei ou não. alguma. Se formos olhar para a sociedade que vivemos hoje, a forma de educar, eu acredito que errou sim. Meu amor, vamos comprar um estojo novo. É assim Não, que fala? não, talvez poderia ter falado de uma forma mais amena. Tipo? Filha, você esqueceu, então o que você vai fazer? Converse com a professora, diga a ela que você esqueceu, que isso acontece, todos nós esquecemos algo. Nós temos um momento de esquecimento na nossa vida e isso aconteceu com ela. Quantas vezes já aconteceu contigo? É para responder? Quantas vezes você já esqueceu alguma coisa? No máximo uma, que a vara comia, doutora. Né? O tamanho do vergão do marmelo na coxa durava um mês e sangrava. Sim, tá mas vendo? certamente não ela esquecia sofreu. mesmo. Mas certamente ela sofreu dentro de sala de aula. A falta dela ter esquecido em casa, ela sofreu dentro de sala de aula. Por exemplo, ela precisou dos lápis, ela teve que pedir para coleguinhas, né? Algumas coisas desse tipo. Então, eu sou a favor de corrigir sim. Mas aí que eu falo para a senhora, criança tem que ser ensinada a responsabilidade desde muito pequena. Exatamente. Se uma criança que vai para a escola não tem a consciência de que tem a obrigação de arrumar o próprio material e saber o que vai usar, sim, joga a mochila numa sexta-feira, segunda pega do jeito que chegou, nem abriu para saber se está faltando alguma coisa. Mas ela não é incompetente porque ela esqueceu. Ela pode, como eu disse... Incompetência em arrumar o material. Exatamente. Não, eu Não? acho que as palavras dita a ela, eu estou dizendo dentro da sua avaliação, dita a ela foram um pouco pesadas. Eu não sei qual a idade que ela estava, mas Agora pelo que já tá você velha disse, já. que Mas ela era bem pequena, Era né? bem pequena. Mas tudo isso o quê? A criança ela tem a formação da identidade até os 7 anos de idade. Então, ela está formando a identidade, ela vai crescer com aquilo. Por exemplo, hoje eu atendo no meu consultório várias adolescentes e hoje adultas de traumas, de palavras Pronto. ditas pelos pais. Vai ser tudo culpa né? minha, pastor Richard. Exatamente, então certamente... Pequei, Senhor, misericórdia. Tem um jeito aí na Bíblia para me perdoar, hein? O senhor já viu graças a Deus. que pela psicologia eu estou indo para o inferno, né, senhora? Pelo menos dessa vez foi o pai que errou, porque a crucificada é a mãe, né? Sempre, mãe. né? Não, só ouviu a palavra de Deus aqui. Então eu estou indo para o inferno. Não, cara, não, tá não. Eu concordo em alguns termos com a nossa amiga, mas discordo em alguns pontos. A criança ela tem que, desde o início, ter uma responsabilidade no que ela tem que fazer. Quando o Carlinhos bem disse, na minha infância, tinha uma chamada Melicinha, que era uma fivelinha, uma correia, e todos os dias que eu fazia algo de errado, eu apanhava. Não virei bandido, não virei vagabundo, não virei nada de ruim. Graças a Deus estamos por outro caminho. Então a correção, segundo a Bíblia, ela faz parte. Aquele que tira a correção, lança o seu filho para o próprio inferno. Ou seja, Carline, gênero, número e grau. Para mim, certíssimo. Então não Tem que estou indo corrigir. para o inferno. Não, tá não. Graças a Deus. Agora, só uma pergunta, Carlinhos, que eu acho que já até sei a resposta. Quantas vezes depois desse sermão a sua filha esqueceu o material? Nenhuma. Exatamente. Aí dá para ter uma ideia de como que é eficaz a medida tomada. Então, doutor, aí que eu falo, o carinho foi tamanho na abordagem que ela nunca mais esqueceu. Que bom, aquilo foi introjetado para ela de forma positiva. Tem pessoas que conseguem pegar aquilo que é traumático no externo e fazer com que aquilo se torne positivo. Observou a profundidade da sapiência pedagógica? Meu Deus, hein? Sávia! E você, sabe? Acho que eu errei ou que eu acertei? Eu acho que você exagerou um pouco. Exagerei também. Eu concordo. Meu Deus. Você vê que as mulheres acham que eu exagerei, os homens acham que eu acertei. Nós somos bem sentimentais, né? Mas, olha, veja bem, não foi que você errou... E as mães, pela... desculpa, as mães têm fama de ser mais bravas. Não é? Os filhos sempre correm pro pai para maciar, porque as mães é que são duronas. É porque a mãe fica mais tempo, né, com o filho, então ela absorve mais os comportamentos e com isso vai desenvolvendo certos sentimentos que fazem com que as mães sejam um pouco mais enérgicas. Mas voltando dentro daí do que você colocou, Carline, talvez não seja a forma como você fez. Claro que você tinha que corrigi-la. Mostrar a ela o impacto daquele comportamento que ela teve poderia gerar ali na vida dela. Mas as palavras, eu
talvez reprimir Peguei aí, pesado. as palavras. Não você era é uma um TV incompetente. Verdade, era apenas uma conversa de pai e Você é uma filho. incompetente. E hoje tem muitos pais que têm criado os filhos assim. Você não vale nada, você não vai dar nada, você não vai conseguir nada, você é um incompetente. Carlinhos, tudo se fosse aquilo... nos dias de hoje, doutor, só um minutinho. Eu não disse que você Segundo disse. essas novas... Estou registrando que não Segundo falei. essas novas leis aí que estão ditando aí sobre a lei da palmada, né? Essas leis novas aí, você incorreria no artigo 6º, se não me engano, da Aline sobre humilhar a criança. Você poderia ser processado. Eu ia ser Poderia. preso. Você sofreu isso com a sua... Só um minutinho. Sávia, Fala aqui. você sofreu isso com a sua filha? Eu, por ser seu amigo, eu sei que você teve um processo de criação. Sua menina já é maior de idade agora? Não, ainda não. Ela Tá é menor quase. de idade. Então, melhor, por favor, não fale nem o nome dela. Tá, pode deixar. Eu sei que você teve um processo aí de... Como é que fala depois da infância? Pré-adolescência, adolescência, conturbado, né? Muito. Ainda está muito conturbado. Está conturbado ainda? Está muito conturbado. Vocês brigam muito? A gente se ama muito, mas a gente discute muito, exatamente por uma falta de limite. Aí as pessoas perguntam, mas você as pessoas falam, você tem que ocupar seu lugar de mãe, você é a mãe, você tem que colocar o limite. Bom, a gente conversa sim, a gente tem que conversar. Eu sou primeiro a favor de um bom diálogo. Se o diálogo não funciona, aí a gente tem que usar outros artifícios, como o castigo. Me dá seu celular, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Mas quando o adolescente toma conhecimento de que pode denunciar o pai ou a mãe por abuso ou qualquer coisa, o adolescente simplesmente procura uma instituição ou... E ela fez isso com você? No caso, procurou. No caso, ela foi para a casa do pai dela, Vocês são separados? Somos separados. E ela foi atrás do pai e eles me denunciaram por maus tratos. A denúncia é feita imediatamente e abre-se um processo criminal imediatamente. Ninguém me ouviu, ninguém me perguntou e não houve maus tratos. Eu chamei a atenção dela. Então, de cara, abriram um processo criminal para mim. Eu ia para a delegacia criminal. E eu vou voltar para a delegacia criminal. Ela já me denunciou a segunda vez. Por você ter chamado a atenção da sua filha? Não, dessa vez é porque ela tentou me agredir e eu pedi ela para ir embora para casa da minha mãe para a gente não discutir. Não ter algum problema. E ela foi na delegacia, me abriu um processo criminal contra mim pela segunda vez. E abriu contra o pai também. Então o problema não são os pais, entende? O problema é a filha, né? O problema é a filha. Sabe o que a Bíblia diz? Bobo. Aquele que tira a vara a correção do seu filho envergonha a si próprio. Ou seja, a correção tem que existir. Há pessoas, não há limites, as crianças de hoje... pai e mãe, olha pra mim, entenda uma coisa. O problema é você, que às vezes não tem vergonha na cara, ou capacidade, não tem entendimento das coisas, fica com medinho de algumas coisas, em disciplinar o seu filho. A nossa irmã foi disciplinar e está sofrendo sanções, correções do lado externo. Mas um conselho pastoral, não deixe de disciplinar os seus filhos. E você foi chamada na delegacia ou no fórum, alguma coisa assim? Eu respondi processo criminal. E me ofereceram uma transação penal. Meu Deus. E eu aceitei a transação penal. Agora eu vou responder outro, né? Eu vou responder outro, o pai dela vai responder outro. Ou seja, não é mais primária. Mas aí você... Desculpa a ignorância, mas aí você foi lá no juiz e ficou você e sua filha na mesma sala? Não. E aí ela fala pro juiz assim, ela me xingou e me bateu, e aí você tem que falar, não, eu não fiz nada, eu sou mãe dela. Não houve nem contato com o juiz da primeira vez. Não houve nem contato com o juiz. E dessa segunda vez, essa complicação dela, essa rebeldia, né? Sim. Acredito que tem adolescentes que são mais rebeldes e outros menos, né? Exatamente. Eu entendo que faz parte da adolescência essa rebeldia, que levou ela a fazer essa segunda denúncia. Eu estou colhendo esses documentos, essa rebeldia dela vem desde 2015. E eu venho colhendo documentos, o comportamento dela quando ela sai da minha casa, porque ela sai, ela foge de casa, vai para casa do pai, etc. Então já bebeu de cair no chão,
né? Menor de idade. Na Praça da Liberdade. Mas isso ela pode fazer? A lei deixa? Pois, aí é que tá. entra o problema, Na Praça da Liberdade, Ela de não tarde. pode fazer, ela não pode fazer. Aliás, ela não deveria ter tido nem acesso à bebida Exatamente. alcoólica, porque o transporte, a venda é proibida para menores de 18 anos. Agora, aí é que está... Mas daí ela pode. Mas a mãe Não chamar a pode. atenção dela não pode. Pois é, ela Mas que não lei mais pode, furada é essa? Ela não pode fazer isso, mas acontece que nesse momento a lei tapa os olhos e a punição, entre aspas, que ela Não na existe. prática não acontece, não existe. A punição, quando acontece, é muito branda. O juiz fala, faça uma chamada admoestação. Menino, não faça mais isso. Vai embora e não volte mais aqui. Não. É isso que acontece. Na prática é isso. Coisa que traz algum tipo de limite e alguma mudança de comportamento. Olha, o estabelecimento não foi multado, Sim. nada aconteceu. Só complementando a pergunta do Carlinho, desde 2015 que eu estou juntando os processos e levando para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Esses processos foram enviados, segundo o conselheiro, para o juiz, deve ter uns 8 meses. Me ligaram do juizado, né, querendo marcar uma audiência para resolver o problema da adolescente, né, que está em conflito, né, são pais separados, que também eu acredito que seja muito normal, né, eles manipulam. E até hoje não marcaram audiência. Que liga a sua filha fazer 30 anos de idade e o Não marcaram. consultório Então eu estou aguardando que o juizado me ligue para resolver esse problema antes que ela faça 18 anos. Porque aí ela, né... E essa hoje é uma das dificuldades muito grandes dos casais que são separados. Por exemplo, o pai, ele encontra muito, principalmente na filha, uma oportunidade, quando aquela separação não foi de uma forma harmoniosa, né, no casal e tudo mais, então eles encontram algumas situações onde eles aproveitam exatamente para poder vingar um do outro. E isso é muito sério, porque a criança está no meio, a criança está inserida e os pais, eles pensam muito na dor deles. Por exemplo, eu tenho hoje um paciente que ele está com 17 anos de idade. Eu não vou falar o nome por questões éticas, jamais, mas ele tem vários problemas hoje, né? Que vem desde a sua infância. E os pais se separaram muito cedo, quando ele ainda era muito criança. E hoje ele sofre tudo isso. E na fala dele com a mãe, a respeito da mãe e do pai, ele fala explicitamente, a minha mãe foi egoísta. Ela esqueceu de amar a mim. Ela pensou só na dor dela. Ela esqueceu que dentro de casa tinha um filho que precisava do amor. Do pai, né, doutora? Exato, exato. De internet, né? Essa fala está muito parecida com a fala de internet. Eu Não, vou mas é citar real. nomes aqui por questões éticas e morais, mas no passado eu namorei uma moça, ela tinha 3 filhos. E um dos filhos começou com atos de rebeldia, escola, aquela confusão toda e tal. E um momento lá de desespero dela, a gente encontrou ela num momento de desespero, ela abriu o coração, chorou muito, me falou. E eu tinha um tempo maior na época, dentro do momento que eu tive, eu escrevi um texto chamado Mães Más. E eu escrevi o texto e entreguei para essa mãe e ela mostrou para a filha. Esse texto falava sobre a mãe que exigia muito dos filhos, que tinha rédea curta ali, e que a filha no primeiro momento achava que ela era a pior mãe do mundo, mas depois no futuro ela venceu na vida e no finalzinho do texto ela agradecia a mãe por ter sido a mãe má. Esse texto foi entregue no colégio marista e esse texto tomou uma proporção que eu mesmo assustei, porque já tem assim, autoria de umas 20, 30 pessoas. Esse texto já chegou na minha mão com umas 20, já viu também, né? Foi pro Oeste, Serviço Militar. Eu não mexi, eu não coloquei meu nome lá porque era uma coisa para ficar entre família. E essa menina até hoje, agora está casada, já estruturada, o rapaz, cada um já tem a sua vida pronta e eles agradecem esse texto, porque a mãe foi a mãe que ficou com rédea curta. E todos estão muito bem, todos com formação superior até posterior. Porque nós, pais, nós não podemos nos dar por vencidos. Nós temos que mostrar à nossa família, os nossos filhos. Eu sou mãe de 3 filhos, eu sou psicóloga, eu atendo filhos e eu tenho 3 filhos em casa. E eu sei da importância de dizer não.
Mas até o não, você tem que saber o porquê que você está dizendo não. Por exemplo, tem muitos pais que falam para o filho assim, filho, não coloca a mão ali na tomada, quando o filho está na fase de desenvolvimento infantil. Mas por que não posso colocar a mão ali na tomada? Filho, você não pode colocar porque vai dar choque e isso vai trazer problema para você. Então tem muitos pais que a filha pede, mãe, eu posso ir em tal lugar? Não. Mãe, por favor, deixa, mãe, eu quero ir. Não, mas a mãe ela já está tão saturada, ela está tão doente, ela já está tão amarga com os problemas dela, que ela acaba dizendo sim. Acaba e aí acaba o filho afrouxando. não sabe. Exato. E aí o filho não sabe o limite disso. Eu tenho um monte de comentário aqui do pessoal que está assistindo, já está assistindo desde o outro programa que a gente falou de educação. Vou jogar, se vocês quiserem. Ótimo. Vamos dar uma rapidinha, né? Vamos dar uma rapidinha. Manhã. Um abraço para Marinês, que está adorando o programa. Marinês de Ponte Nova. Mari Santos também, a Luísa Miranda, a Mara Carmelita, a Patrícia de Jesus, que é a Patrícia de Curitiba. Ela assiste sempre pelo Facebook. Obrigado, viu, Patrícia? A Yasmin Andrade, que quer vir um dia aqui participar do programa, é só falar com o Esdras. Eu já falei para vocês, gente, esse programa é aberto para todo mundo. Não interessa quem é ou quem não é, tá entendendo? Esse é o único programa que recebe todo mundo. O telefone é 31 3237 6796, falar com o Esdras, ou entra nas redes sociais e pede para vir, entra na fila. E aproveita que a fila está na curta, deve ter 150 mil, 160 mil pessoas só na fila para participar, só entrar lá, é por ordem de chegada. O Aguinaldo Leal, para consertar a criançada, hoje só deixando de castigo e tirar o celular e o computador. Zé Antônio de Moraes, infelizmente está difícil de educar hoje. Se você dá palmada, você está agredindo. Aí você vai para a delegacia. Vai para a delegacia. Agora, as más companhias é que arrebentam com a gente hoje, está dizendo. Pois é, e o grande problema, né? O grande problema, se fala assim, não vá para a companhia de tal pessoa, aí vem o que a doutora acabou de falar. Por quê? Aí tem que ser por fora. Luana Silvia diz, bom dia, eu acho que tapa de mãe e de pai não é crime, não. Crime é deixar os seus filhos na criminalidade, roubando e matando. Não apanha em casa, vai apanhar na rua. E a dor da rua é muito pior. Né? Na rua é muito pior. Já tem aquele pessoal da roça que fala, né? Regiane Calazans, TV Verdade, tá ao máximo. Janaína Andrade, manda um abraço pra mim. Eu sou de Prados. Um abraço, Janaína, pra você. Harold Vasconcelos, bom dia. Os temas estão bons, hein, Carline? Parabéns. Na minha opinião, criança precisa dos três. Os três quem, o Harold? Deve ser do amor, da correção e do amor, né? Pode ser, desde que não haja violência. Agora, falando sério, agressão não pode. Diga não. Se houver teimosia da criança, chinelada de leve. E depois, nova conversa. E fale, eu te amo e senta o chinelo. Então tem que falar, eu te amo e chinelo. Mas aí que tá. Sabe o que acontece, Carline? Hoje a sociedade ela está doente e com isso a ira ela tem tomado conta das pessoas. Demais. E a forma como você corrige o seu filho, ela vira espancamento nesse sentido. Porque você não está corrigindo porque ele errou, mas você está corrigindo porque muitas vezes ele fez com que você saísse do seu controle. Exatamente. Então você bate com raiva. E aí sim, essa não é a correção saudável. A Lu Montenegro aqui, na verdade, o melhor castigo é quando você olha no olho do seu filho, mostra o erro que ele cometeu e corta coisas que ele gosta. Fala assim, ó, você errou e estou cortando isso porque você fez errado. Isso Antigamente aí, funcionava diálogo. isso, hoje em dia funciona mais não funciona, não. Na minha casa funciona. Eu fiz tudo isso aí e não adiantou. Não funcionou? Porque ainda existe mais uma outra questão que eu quero dividir aqui com vocês. A interferência dos avós. A avô querendo educar filho? A avó entrar na frente estraga, da mãe e do pai, né? O avô e a avó. Não foi o que aconteceu comigo. Proteger o neto ou a neta. Não foi no caso da minha família. Avô e avó, né? Entrar no caso, na história e passar a mão na cabeça conduta da neta. permitida é conduta aceita. Exatamente. E quando você permite que outros entrem para educar os seus filhos, certamente é porque você se mostrou fraco em alguma atitude. E aí as pessoas, elas deve ser observado. Por exemplo, a lei de 1990, é criado o ECA em 1990. Hoje em dia, as nossas crianças estão mais inteligentes, mais evoluídas em todos os níveis. Pegam a lei para ler, em 2014, a ex-presidenta Dilma vai sancionar uma lei, né, que vai complementar o ECA, dizendo que não pode nem ao menos corrigir, nem verbalmente. Carline, na nossa época, nós somos um pouquinho mais velhos,
o couro comia. Pô, eu já apanhei demais. Apanhamos muito. Se fosse antigamente, os pais estavam meio enrolados. Mas, graças a Deus, aqui nessa bancada tem pessoas de bem, porque a correção existiu. Formava cidadão. Exatamente. A Dani Souza diz aqui, bom dia, às vezes uma boa conversa resolve, mas tem filho que é só batendo mesmo. Tem filho que tem que bater. Gustavo Moura, depende do filho ou da filha e depende do que apronta, Carline. Daiane Silva, eu concordo com as palmadas. Espancar, não. Ninguém falou espancar aqui também, né, Daiane? Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, às vezes até o grupo de chamados socialistas, esse pessoalzinho que estava aí, eles gostam de falar sempre de conversa, porque sabe que não vale nada e a coisa vai deteriorando, apodrecendo e observem todos vocês. De lá para cá, o que melhorou no relacionamento das famílias? Isso nós temos que questionar. A Kelly Souza falou, eu apanhei muito na infância. Meu Deus do céu, tadinha. Parou de doer já, meu amor? O bumbum tá bom. A Kelly falou assim, apanhei muito na infância, mas virei uma pessoa boa, não porque eu apanhei, mas foi uma escolha que eu fiz. Né? A vida oferece dois caminhos pra gente. Se a gente escolhe um caminho bom, vai bem. Se escolhe o errado, apanha, né, Kelly? Ô, Kelly, você tá legal assim porque te colocaram nos trilhos. Ângel Rezende, bom dia. Se aprontar, filho... Como é que é? Se aprontarem, os filhos de pais e de Deus também devem sim ser castigados, pastor, da maneira necessária. Mas antes de serem castigados, é melhor serem limitados. Afinal, quem tem o poder é o pai antes de que o pior aconteça. Foi bem... Gente, nós temos que fazer uma coisa também. Antes de castigar os filhos, nós temos que parar de castigar a língua portuguesa. Né? Meu Deus! É desesperador o que vocês fazem com a língua portuguesa. Tá entendendo? Gente, existe ponto, vírgula, noutra linha, Vocês acham que eu não consigo, gente. Eu não consigo. É outra. E nego escreve verdade, eles escrevem VDD. Aí você tem que descobrir que aquilo é verdade. É o corretor. É o emburrecedor. Gente, é a nova linguagem da... Vocês castigam... E o ata? Ata não sei o que, não. Ata, ok. Agora é ata. Ata era negócio de reunião de condomínio. Eu também. Agora você tem que decifrar, né? Ala Davidson. Carline, bom dia, meu nome... seu nome é Ala Davidson, escreveu meu nome é Franciele. Queria dizer pro pastor... não, isso aqui é do outro pastor que veio, que é o pastor gay, que é o melhor amigo do pastor Richard. Queria dizer pro pastor que ele devia tomar vergonha na cara. O pastor gay. Abraço, Greg. Como é que é? Aí vem a história. Não tem uma vírgula em 5 linhas. Eu vou ler para vocês como foi escrito aqui. Se vocês entenderem, vocês me explicam. Carline, bom dia. Meu nome é Franciele. Queria dizer para esse pastor que ele deveria tomar vergonha na cara e se converter. Nem como pastor ele deve ser chamado. Eu e minha mãe adoramos o seu programa e somos fãs do Cidadão. Ele manda um beijo para ele. O programa fica melhor sem esse tal pastor. Esse é o doutor Ricardo. Queria pedir para o Cidadão. Ele manda um beijo para minha mãe. Se ela chama Nova Serrano, sou fã do TV Verdade. Deve super aqueles de Minas Gerais. Gol. Arrasou. Eu sei que eu... Leitura dinâmica que você está fazendo. Tá lido o seu recado. Obrigado, viu? Marcelina, bom dia. Moro em Neves, adoro Neves. Sou chamada de traveco por causa... Olha, esse é o TV Verdade. A Marcelina escreveu aqui. Sou chamada de traveco por causa do meu jeito. Eu tenho a voz grossa, mãos e pés grandes, mas não sou travesti. É muito preconceito comigo. Ô, Marcelina... Você quer um meu conselho? Manda eles para casa do Carvalho, gente. Você não tem que dar satisfação para ninguém, Marcelina. O povo que cuida da vida dele, você cuida da sua, Marcelina. Amor próprio, né? Aceitação, se ela está bem com ela mesma. Excetuando-se o formigueiro que vem de baixo não atinge, não. Gente, Nath Monteiro, doutor Ricardo, sou sua fã. Tem que mandar enquadrar esse e-mail aqui. Olha. Uma fã do doutor Ricardo, pelo amor. Dominique de Varginha, um beijo para você. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Posso fazer todas as perguntas para você? Pode perguntar o que você quiser. Qualquer pergunta? Eu não sei se eu vou responder. Importante isso. Quanto tempo nós temos de programa ainda? Porque no último programa sobre educação, eu recebi vários e-mails depois falando sobre um sobre uma educação que nós não abordamos no programa, sabe? E é uma educação que você vive dentro da sua família, com a sua filha. Sim. Tá? Então, eu gostaria de saber se eu posso perguntar,
se você responderia. Responderia. Porque muitas mães falaram, Carline, você não perguntou sobre isso. Nessas situações, Carline, é ainda mais difícil a educação dos filhos. Eu queria, então, perguntar de trás para frente para você, se é mais difícil ou não, e a pergunta é, o peso é maior quando você educa um filho gay? Não. É a mesma coisa? Não. O que acontece com a gente, no início, quando, no caso, ela me disse que ela era homossexual, eu não quis, né? Eu não aceitei. Porque... Você fala se você quiser, não precisa ficar nervosa, tá? Não, tá tudo bem. Porque muitas mães me falaram, Carline, você devia ter falado no programa que eu tenho uma filha que é lésbica, eu tenho um filho que é gay, eu tenho um filho que é travesti, você não falou no programa e é difícil pra gente criar filho assim. É porque no início, a sensação que a gente tem é que a gente perdeu aquele filho. Eu tive uma menina, aí de repente vira um menino, né? Mas depois a gente aprende a reconstruir isso. E a gente ama de qualquer jeito, filho é filho. Filho é filho, mas eu tenho que ser honesta. Eu tenho que ser honesta porque eu sou jornalista, eu faço um trabalho de constelação familiar e eu espero contribuir com isso que eu vim falar aqui. Mas nesse caso ela não é uma trans, ela não é uma menina e virou um menino. Ela teve a opção sexual dela. Ela veste como um menino. Sim. Ela não é trans, mas ela veste como um menino, cabelinho curto, usa boné, bermuda. Aí como é que chama? Eu fico até confuso, eu já fiz tanto programa aqui. Trans é quando tem o corpo transformado, né? Exato. Não é o caso dela, ela é só a vestimenta. É só a vestimenta. Só a vestimenta. É a então imagem ela não como é trans. ela se vê, né? No caso, ela que escolheu a sexualidade, né? Isso. Ela é menina e ela escolheu ser homossexual. Mas ela se veste como homem? Veste como um menino. Então, se ela se veste como e ela ela usa traveste. até, eu vejo ela muito no Facebook com você, né? Hoje ela usa cabelo curto, ela usa o cabelo bem curtinho, ela tinha um cabelão longo, né? Sim. A gente fala bonito, né? Mas cabelo curto é bonito também, né? Mas ela tinha um cabelão longo, ela usa cabelo bem curtinho. Ela é uma moça Então ela se traveste como homem. Não, ela a cara dela é de menina, ela é uma menina. Ela não é um travesti, ela é uma O trans é quando se transforma. Não tem nada a ver com a Tereza Brant, que você conhece, que já veio aqui. A Tereza é trans. Não tem nada a ver, ela é uma menina, mas ela usa roupas de menino. A minha pergunta, essa rebeldia dela toda, que você nos relatou durante o programa, seria por causa da questão sexual dela? Eu acredito que não, porque na minha casa ela foi muito bem recebida, com exceção desse início, né? Que houve uma resistência, principalmente da minha parte. O meu pai é uma pessoa idosa, se eu falar a idade dele aqui, ele me mata, não? Fala não. Amanhã ele vai brigar comigo. E ele foi a primeira pessoa a aceitar e falou, olha, Sávia, é a alma dela, o que vale ela é sua filha, ela é minha neta e tá pronto. Acabou, não teve mais esse problema na minha casa, é tranquilo. A minha preocupação é com ela na rua. Eu tenho medo dela apanhar, dela sofrer preconceito, que eu sei que isso acontece. É agredida por conta disso. E infelizmente sabemos que vai acontecer. Sei, mas, porque sabe, eu vejo. A pergunta do Carline foi bem certo. Assim, o que acontece é que eu creio que para você é mais difícil educar ela da forma que ela está agora do que foi anteriormente. Porque são preconceitos que vai interferir na vida dela, outras situações que vão agregar sobre o social, sobre um contexto bem maior. E para educar nessa situação, creio que deve ser muito mais complicado. Por mais que ela tenha uma aceitação, todo esse preconceito externo ele é internalizado. Exatamente. E isso faz com que reflete de uma forma na vida do ser humano. E a escolha sexual dela pode ter sido também pela situação dos pais. A tribulação foi tanta, as situações, a pressão foi tão grande que ela procurou um escape. Aonde foi? Você está querendo dizer, então, que todo pai que separa o filho vira gay? A família. Pastor, não, a família não, me ajuda aí, né, pastor? Me ajuda aí, pastor. Que são separados. Olha o que o senhor acabou de falar. Eu disse que os pressão de pais separados, o filho vira gay. A maioria dos filhos cheio de amigos com os pais felizes, é tudo alguma gay, coisa diferenciada. Por exemplo, costumamos lidar em Betim, na Polícia Militar. Seus pais são separados? Não, minha mãe já é falecida, mas não eram separados. Não eram separados? Não eram separados. Em Betim, se pegar 10 meninos que entram na delegacia, 8 a 9 deles, os pais são separados. Não concordo com você. E os problemas são aflorados na criança. Ah, não. Você está falando de um problema social, de violência. Que envolve... Agora, sexual. Sim, o pai também. separou, vira sexual gay? também. Porque o pai, ele é a figura
né, o alfa ali, o homem da casa, aquele que vai dominar. Mas ele pode continuar exercendo o papel E de pai, mim, mesmo tá não estando em casa. Por exemplo, eu sou divorciada. O maridão tá usando droga em casa? Por exemplo. Eu acho que a orientação sexual, ela é nata. Já vem da pessoa. Exato. Em determinado momento ela vai eclodir, mas ela vai se manifestar. Se ela é hétero, ou se ela é homo, o que for, Não, ela não é vai nata. manifestar. Então, por exemplo, não adianta falar o Richard, não teria por aqui. Richard, eu chamei de Richard. Minha mãe faleceu agora há pouco, Certo. Deus a tem. Amém. Então, eu não tenho mais chance de virar gay, porque agora meu pai é viúvo. Se meu pai e minha mãe separassem, eu poderia virar traveco, é isso? Não, né? não é não, isso. Não, entendi o que você falou. Mas uma coisa, a minha pergunta matou. Elas tamparam o caixão na minha pergunta aqui, quando a sexualidade não é a questão da discussão e da rebeldia da adolescência da filha dela. Mas eu quero perguntar outra coisa, que eu sou muito burro, eu quero perguntar para vocês. Imagina. Vocês que são psicólogo e terapeuta, tentar ajudar até as mães que estão em casa que me pediram esse assunto. O fato, Sávia, de ela ter demonstrado essa rebeldia inicialmente, antes de ter falado para você que ela era homossexual, não era ela querendo Se não sei se posicionar. te provocar ou marcar um posicionamento forte, querendo ser superior para em determinado momento te encurralar e falar eu sou gay? Não era isso, será? E aí, quando você a acolheu com amor, seus pais, tudo, ela perdeu a munição e aí, o que eu faço agora? Então eu vou para a delegacia, porque daí ela perdeu, né? Sim. A hora que viu que vocês acolheram com amor, ela falou, e agora? Não tem mais munição. E ela né? se sentiu tão encorajada Não, eu de queria assumir. saber se é isso, se é e ela isso. também talvez se sentiu tão encorajada de Que assumir se a isso sua fosse a sexualidade munição, ela perdeu. que ela se sentiu apta em outras áreas, por exemplo, na liberdade. Não, agora eu sou homossexual, eu tenho a minha escolha e toda a minha família Parabéns, sabe. filha, tamo junto com então eu você. já sou madura, eu já posso já caminhar sozinha, minha mãe não manda em mim. Ela é Tudo menor, isso, certo? exatamente. Ainda é. Mas ela já saiu hoje de madrugada pra balada, você deixa? Eu não deixo. Mas ela vai assim mesmo. Aí é que tá o problema. Aí esse que é o Porque problema. ela Não é enfrenta. ela ser lésbica ou Não, não. isso Agora, Eu não deixo. Depende Aí ela disso. sai de casa e vai morar com quem deixa. Eu entendi. Mas Aí- você tem filho hoje, jovem, todos nós temos. Menino de 16, 17 anos, pode ser gay, não pode ser, sai de casa. Tá, mas lá em casa é o menor de seguinte, idade. tretou, É couro isso aí. come. Não tem conversa. O pastor me corrige se eu estiver errado, mas na Bíblia diz, submetei-vos às autoridades. Efésios capítulo 6, vai dizer assim, olha, o filho deve sujeitar aos pais para que vivam mais dias na terra. É físico. Muitos jovens morrem porque não obedecem pai e mãe. Tem que honrar o pai e a mãe. Lá em casa, se não honrar, o couro come. Não tem Para como. que O que prolongue acontece? seus dias, né? Para que Aí- você vá bem. Exato. O que está acontecendo é que os meninos hoje estão rompendo várias etapas, Sim. várias barreiras e não estão sendo vigiados. Ele ganhou 1, 2, 3, acostumou, acabou. Eu não tenho limite. Foi o que a doutora Eu falou no faço o que início, eu né? quero, Tá tão né? estafados os pais que aí os filhos querem fazer. Lá em casa, não. Se chegou o limite X. Ah, pai, deixa eu fazer isso. Não. Por quê? Porque não pode por causa disso, disso e disso. Mas eu queria assim mesmo. Não. Ah, vou fazer. Então faz, o couro vai comer. Outra Então, coisa muito errada na resguardadas, criação. Carline, as proporções e o exemplo, que não seja levado ao pé da letra, mas resguardado. Você lembra o caso que eu te contei do meu avô? Que falava que quando a cavalgadura dispara, freia logo, porque senão lá na frente você vai ter que machucar o cavalo. Então é isso. Começou a romper as barreiras, freio e muita energia, porque senão se embalou, Mas não tem jeito. eu acho, minha opinião, queria ouvir a Sávia, que a Sávia ainda não falou. A hora que eles abriram o coração e acolheram, matou a rebeldia dela. E Com aí, relação à sexualidade, acabou. aí ela, não- Aí ela foi ser rebelde por outro lado. ela teve que procurar outra rebeldia. Outro tipo de rebeldia. Outra coisa que eu falei sobre educação no outro programa, que foi o que mais comentaram aqui, né? Que eu sinto falta hoje, né? Nem filha minha usa isso. Meu pai tem mais de 80 anos, minha mãe acabou de falecer. Eu falo com meu pai, não mora aqui. Mas eu ligo pro meu pai diariamente, peço a benção pro meu pai. Até hoje, meu pai tem mais de 80 anos. Meu cabelo, vocês veem que já tá branco faz tempo, né? Hoje, filho,
Acha careta. Não, vira pro pai e mãe e fala, e aí, velho? E aí, velho? Tá bom, velho? Mas os pais acham Quando normal. fala, né? Porque às vezes não fala. E aí, velho, tá bom, velho? Vou no shopping, velho. E os pais permitem porque acham que é uma forma de entrar no mundo dos filhos. E na verdade não é. Outra coisa gravíssima na criação de filhos é quando a mãe, principalmente numa situação frágil, né, onde se depara aí com a questão do término do casamento e tudo mais, é a mãe achar que a filha é amiga. E a mãe começa a se abrir com a filha. Isso é um problema seríssimo. Porque outra coisa, o ser humano, gente, ele é competitivo, nós competimos o tempo inteiro. E aí, quando você vai se encontrar em uma situação que você precisa que ela dê a você aquilo que você está querendo, você vai jogar na cara dela. Ah, é assim? Peraí, quando você fala isso comigo? E a forma como você me trata? Quem que você está achando que você é? Total. Entende? Então, hoje em dia, o que você vê no cenário familiar é isso. A mãe não sabe se posicionar mais como mãe. Os pais perderam isso. A rédea, né? As rédeas da família. Então, você está falando para mim que as últimas gerações de pais são gerações frouxas? Exatamente. Nós somos pais frouxos. Na grande maioria, sim. E isso vai corrigir? E eu me enquadro. Eu também me enquadro. Tem que começar rápido. Se não... Gente, o meu filho, ele tem 19 anos, ele é jogador de vôlei. Hoje ele está no Canadá, ele foi agora em agosto. Costa ano, Leste ou Costa Oeste? Costa Leste. Há um ano, mais ou menos. Hoje nós estamos na primavera, já começou a esfriar. Já inverno, tá bem frio. Ontem estava o quê? -2. Tá quente, tá fervendo, menos né? 2. Bate menos então, 30. ele, 1,99 m. Pensa num menino grande. Casado ou solteiro? Solteiro, bem aqui. bonito. O que acontece? Um ano atrás, em uma conversa com ele falou algo que não foi bacana. E ali eu fui falando e ele se achando, porque já estava com seus 18 para 19 anos, que poderia enfrentar ali, confrontar. Gente, eu tive que dar uns tapas, umas palmadas nele. E aquele menino grande, eu não sabia nem onde é que eu bati. Eu falava, como assim? Dói a mão da gente. Por quê? Porque ele tem que saber que ali dentro tem uma mãe. A simbologia que vem para sua mão, o retorno de todas as dores que você vai fazer. Aliás, até a lei... Pena que nós estamos na reta final do programa, já está acabando. Até a lei fala, Já? né? Em condução mediante debaixo de vara. A lei fala isso. Ela não tinha uma vara na hora, teve que armar o mesmo. Chegou num ponto em que, se a gente não tiver ajuda das instituições que foram criadas realmente para ajudar a educar, eu não sei o que vai acontecer com essa geração. Eu me sinto refém de uma adolescente de 17 anos. Eu estou esperando ela fazer 18. Para ter um alívio, né? Para eu ter um alívio. Né? Tá indo embora. Porque a qualquer hora o adolescente pode chegar na delegacia e denunciar o pai ou a mãe. Ele inventa um adolescente pode Vamos inventar para as considerações finais rapidinha, doutora Viviane. Muito obrigado pela presença. Obrigada, gente. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. O tema de hoje muito bacana, de grande valia para a família. Tome as rédeas da sua casa, cuide, ame seus filhos e, quando preciso, dê umas varadinhas assim, isso faz bem, né? Isso educa, faz com que o seu filho ele tenha todo tipo de caráter. Não mudei o conceito não, tô dentro dele. Nós precisamos de corrigir, sim, e isso compete à família. Os filhos são seus, você que tem que criá-los. Esse é o TV Verdade. Logo à venda no nosso site, Varas TV Verdade, tá? A melhor para a correção do seu filho. E já vi que nós vamos ter que fazer programa de educação de filho aqui umas 300 vezes. Agora, a mensagem do rei do sanduíche, pastor Richard. Olha, um grande abraço, obrigado mais uma vez. Um bom dia para todos. Queria mandar um abraço aqui para a Igreja Rema em Betim. Hoje tem culto de jovens lá. Nos apoie, nos abençoe. Obrigado mais uma vez. Corrige sempre. Deixa não. Pai e mãe, deixa de ser frouxo. Corrige. Sávia Moraes, terapeuta e jornalista, que muito nos honrou com a presença hoje. Espero que seja só a primeira vez, viu, Sávia? Eu também espero, viu? Gostei muito de participar. Sua mensagem final. A minha mensagem é que eu acredito que com amor a gente pode trazer o nosso filho de volta para casa. E se o filho não muda, a gente tem que mudar. Então, a mensagem que eu tenho para passar para os pais é: se o adolescente está rebelde, é porque ele está machucado, ele está doído. E se ele não... Claro, que a gente não pode cobrar uma postura de mudança de uma pessoa em construção. Então, a gente é que tem que mudar, a gente tem que fazer um trabalho verdadeiramente de amor para a gente tentar mudar e olhar para o outro, para o nosso filho, como ele precisa de ser olhado. Muito obrigado, viu?
Prazerzão ter você aqui. Ele que não é pai de ninguém, mas tem filho espalhado pro mundo adoidado. E hoje de manhã teve uma novidade pra ele, pra te falar. Cidadão Éder, o rei do DNA. Pois é, Carlinhos, eu quero dizer o seguinte, uma fala de Pitágoras, né? Lá atrás. Aquele que é dono de escola? Não, o Pitágoras original, o gente boa, aquele que é gente boa, o gente boa, o filósofo. Pitágoras já dizia, eduque uma criança e não será preciso punir o homem. E a educação venha de casa, não é de escola não, senhores papais, senhoras mamães. Educação é de casa, pai e mãe, não vem delegar função para os outros não. O filho tem que chegar lá pronto, viu? E educado. Eu quero mandar, Carlinhos, um grande abraço para o Marquito e o Jairo Vieira, repórter lá de São João del Rei. Estive lá em São João del Rei esse final de semana. Fui muito bem recebido, o TV Verdade lá explode em todas as televisões, todo mundo assistindo TV Verdade. O meu muito obrigado a vocês e também a muita gente, não tem nem jeito de falar, de Resende Costa, aí você falou aqui, Prados, estava lá, sabe, fui muito bem, tiramos um retrato, curtimos um final de semana muito bacana. A todos vocês, o meu muito obrigado. E para Virlândia também, de Governador Valadares, para o Luiz Gonzaga Galhardo, de Andradas, Minas Gerais, e para Sarinha, né? Sarinha voltou aqui agora, Sarinha cuidou de mim aqui. Sarinha, um beijo para você e venda a moto, Sarinha, pelo amor de Deus. Muito obrigado a todos. Hoje em Brasília, os políticos, sempre eles, estão discutindo a questão dos aplicativos. Se pode aplicativo, se não pode aplicativo. Claro que pode aplicativo ajudar a mobilidade urbana. Se táxi está nervosinho, arrume uma opção, meu amigo taxista. Evolua. Se tem Uber, se tem Cabify, tem 99 Pop cobrando mais barato, taxista, se vira, compadre. Tá entendendo? Hoje, esses aplicativos, eles formam as empresas maiores empregadoras do Brasil, absorvendo milhares de pais e mães desempregadas nessa crise que está. E aí vem vocês, principalmente sindicalistas de taxistas, mandar agredir pais de família que estão trabalhando por sustento, vocês têm que ir para a cadeia. Eu peguei um táxi semana passada da Praça 7 aqui na televisão, o cara me cobrou R$15. Um senhor fedendo, barbado, ar-condicionado quebrado, um táxi caindo aos pedaços, nojento. Um táxi nojento. Cabify, Pop e Uber faz a mesma corrida por R$6. Eu vou andar de táxi? Não vou. Não vou mesmo. Tá bom? E ainda tomei uma aguinha e chupei uma balinha. Tá bom, meu irmão? Então, taxista, chupa que é de uva a balinha e ouve o Pink Floyd aí pra você. Quem quiser ganhar ingresso, tributo ao Pink Floyd com ato. Tchau, pessoal. We don't need no thoughts to draw.